O livro de Mórmon contém erros? Uma vez o profeta Joseph Smith disse que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, que seguindo os seus preceitos o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. Isso está lá na introdução do livro de Mórmon. Essa forte declaração de que o livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros da Terra pode nos instigar a procurar se o livro tem alguma falha, algum erro. Antes mesmo da introdução do livro de Mórmon, existe uma página título, que foi traduzida diretamente das placas originais, onde o profeta nefita disse o seguinte: "E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus. Não sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo." Em outras palavras, é afirmado logo no início que se o registro tiver algum equívoco ou erro, isso não desmerecerá necessariamente a palavra de Deus. O derradeiro escritor do livro de Mórmon, Moroni, advertiu-nos: "E se há falhas no registro, serão falhas de um homem, mas eis que não conhecemos falha alguma. Não obstante, Deus conhece todas as coisas. Portanto, aquele que condena, que tenha o cuidado para não se expor ao perigo do fogo do inferno." Essa advertência não nos impede de analisar profundamente o livro de Mórmon, para que possamos chegar à mesma conclusão que o profeta Joseph Smith chegou, de que se trata do livro mais correto. As Escrituras, elas nos incentivam a estudar com profundidade. Lemos que nós devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom. Está lá em Tessalonicenses 5:21. Todas as obras padrão contêm o mesmo mandamento, de que devemos examinar as Escrituras. Por exemplo, 3º Nef 23:1, Doutrina e Convênios 1:37, João 5:39 e também Josué 1:8. Está até na história do profeta Joseph Smith, no versículo 11 e 12. O que significa dizer que o livro de Mórmon era o livro mais correto? Algumas pessoas afirmam que o profeta Joseph Smith exagerou ao dizer tal coisa, pois cada edição impressa do livro de Mórmon, desde a sua primeira, em 1829, incluindo as edições publicadas durante a vida do profeta, tiveram mudanças na redação, na ortografia, na pontuação. Assim, os críticos declaram que a afirmação de Joseph era comprovadamente uma falsa e conclui que ele era um falso profeta. Mas quando analisamos o contexto da declaração do profeta Joseph Smith, fica claro que ele não se referia à precisão textual. Ele não quis dizer que o livro de Mórmon era perfeito no sentido gramatical. De fato, isso nem faria sentido, pois a língua é um elemento vivo, está em constante mudança, sendo necessário de tempos em tempos correções e adaptações no texto, como atualizações na ortografia, no uso de maiúsculas, etc. Observem o contexto da declaração que está no History of Church, cuja nota é registrada como tendo sido feita pelo profeta Joseph Smith em 28 de novembro de 1841. Domingo, 28. Eu passei o dia em conselho com os 12 apóstolos na casa do presidente Young, conversando com ele sobre uma variedade de assuntos. O irmão Joseph Fielding estava presente, tendo estado ausente 4 anos em missão na Inglaterra. Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, que seguindo os seus preceitos o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Assim, a expressão mais correto está diretamente relacionada à pedra fundamental de nossa religião e à eficácia que o livro tem em nos aproximar de Deus por meio de seus preceitos. Na época de Joseph Smith, o sentido da palavra correto, segundo o dicionário da época, era o seguinte: estabelecido com exatidão ou que se fez irrepreensível, portanto correto, de acordo com a verdade. Toda edição do livro de Mórmon tem sido crucial para trazer pessoas ao conhecimento da verdade divina pelo poder do Espírito Santo. Como o livro de Mórmon foi escrito? Vamos fazer uma pausa e relembrar como o livro de Mórmon foi escrito. Na página título nós lemos o seguinte: escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação. Escrito e selado e escondido para o Senhor,
a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom e poder de Deus, a fim de ser interpretado. O livro de Mórmon é um registro sagrado de povos da América Antiga e foi gravado em placas de metal. O principal escritor do livro de Mórmon é Mormon, daí que vem o nome do livro. Ele resumiu a história de seu povo e ainda adicionou outros registros, como as placas menores de Nefe, o resumo do livro de Éter. Ele teve que preparar as placas de metal e escrever sobre elas. Não deve ter sido nada fácil. Ele precisou fazer o que fez em meio à grande guerra, carnificina. Ele não tinha um laptop, não tinha uma caneta, não tinha papel. Ele queria que seu registro durasse por muito tempo. Ele entendia que esse registro viria à luz nos últimos dias. Jacó, que antecedeu Mórmon no encargo de manter os registros da história do povo, disse o seguinte: Ora, então aconteceu que eu, Jacó, tendo ensinado muito meu povo com palavras, e não posso escrever senão poucas das minhas palavras devido à dificuldade de gravá-las em placas. E sabemos, olha o que ele diz aqui, que as coisas que escrevemos em placas perdurarão. Tudo o que escrevemos, porém, que não seja em placas, perecerá e desaparecerá. Mas podemos escrever algumas palavras em placas que darão aos nossos filhos e também aos nossos amados irmãos um pequeno grau de conhecimento sobre nós, ou seja, sobre seus pais. Ora, nisso nos regozijamos e trabalhamos diligentemente para gravar estas palavras em placas. As palavras de Moroni, filho de Mormon, que concluiu o registro do pai, são significativas para entender as motivações desses profetas do passado, que com um grande sacrifício pessoal escreveram o que hoje chamamos de Livro de Mormon. Ele disse bem direto para nós o seguinte: Eis que vos falo como se falasse dentre os mortos, porque sei que tereis minhas palavras. Não me condeneis em virtude da minha imperfeição, nem a meu pai, que era Mórmon, por causa de sua imperfeição, nem aqueles que escreveram antes dele, mas dai graças a Deus por ele vos ter manifestado nossas imperfeições, para que aprendais a ser mais sábios do que nós fomos. E agora, eis que escrevemos esse registro de acordo com o nosso conhecimento em caracteres denominados por nós egípcio reformado, sendo transmitidos e alterados por nós segundo nossa maneira de falar. Se as nossas placas tivessem sido suficientemente grandes, teríamos escrito em hebraico, mas o hebraico também foi alterado por nós. E se tivéssemos escrito em hebraico, eis que nenhuma imperfeição encontraríeis em nosso registro. Mas o Senhor sabe as coisas que escrevemos, e também que nenhum outro povo conhece nossa língua. E porque nenhum outro povo conhece nossa língua, ele preparou, portanto, meios para a sua interpretação. Será que existe alguma imperfeição no livro de Mórmon? Tendo eu lido o livro de Mórmon tantas vezes, estudado, eu não conheço nada que degrine o valor desse livro. Os acadêmicos esquadrinharam o livro de Mórmon muitas e muitas vezes por longos anos, fazendo todo tipo de análise. Uma longa análise textual, por exemplo, você pode encontrar no site do Book of Mormon Center. Eu vou deixar referenciado aí na descrição do vídeo. Mas, sim, eu conheço alguns poucos, pode-se dizer, erros. Na verdade, eu não gosto de chamar assim, mas tem alguns que vão classificar dessa forma. Essas pequenas falhas são, na verdade, evidências da veracidade do livro de Mórmon, pois Deus trabalha com homens imperfeitos. Moisés, Paulo, Mormon, Joseph Smith, todos esses, eles reconheceram que eram falhos e que Deus os ajudava. Vamos lá então, um exemplo de erro cometido por Mormon enquanto escrevia o livro de Mórmon. Abra nesse versículo, Alma 24:19. Lá é dito que os lamanitas enterraram suas armas de paz, ou melhor, enterraram as armas de guerra em favor da paz. Agora, Mormon não tinha borracha, não dava para usar o backspace, não tinha tecla delete, ele não tinha o Ctrl Z. Ele teria um trabalho enorme de refazer uma placa de metal e reescrever sobre ela. Quando ele escreveu, enterraram suas armas de paz, ele parou, pensou um pouco, escreveu em seguida. Ou melhor, enterraram as armas de guerra em favor da paz. Veja, não chega a ser um problema na narrativa, mas Mormon queria transmitir a ideia da melhor maneira, e dizer enterraram suas armas de paz não estava dando o significado completo. Então ele mesmo corrigiu adicionando, ou melhor,
enterraram as armas de guerra em favor da paz. Outros exemplos semelhantes são apontados pelo professor Daniel W. How do you say this name? Londolon? Outros exemplos semelhantes são apontados pelo professor Daniel W. Oh, no, 8. No W, sorry. 8. English name is hard. They're difficult. Outros exemplos semelhantes são apontados pelo professor Daniel H. Londolon. It's okay? Mosias 7:8, Alma 50:32, Elamã 3:33, 3º Nef 16:4. São exemplos disso. É importante dizer, por derradeiro, que esses versículos que eu mencionei podem ter sido construídos propositalmente desse jeito. Ou seja, Mormon não cometeu erro nenhum. Ele queria realçar uma ideia, ele estava escrevendo e falando de um modo que não estamos acostumados hoje em dia. Qualquer que seja o nosso julgamento, a gente achando que ele errou ou não, nós temos que procurar na palavra de Deus algo que vai muito além do que está escrito. O texto é apenas um trampolim para a revelação do Espírito Santo. Pedro ensinou isso lá no Novo Testamento. Ele disse, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos falar sobre as modificações no livro. Joseph Smith traduziu todo o livro de Mormon pelo dom e poder de Deus em apenas 2 meses e meio. Isso é um feito incrível por si mesmo. Foram mais de 250.000 palavras e quase 600 páginas na primeira edição de 1830. Isso significa que 7 ou 8 páginas eram traduzidas por ele por dia. Os tradutores da igreja hoje, eles são especialistas em tradução, estudaram muito sobre interpretação e eles demoram cerca de 2 semanas para fazer o mesmo que Joseph fazia em um dia. Joseph não tinha estudo formal, tendo apenas estudado cerca de 2 anos na infância. Vocês percebem como isso é maravilhoso? O processo de tradução contou com o apoio de escreventes, de objetos sagrados que ajudavam Joseph a interpretar aqueles textos antigos e, é claro, do Espírito de Deus. Esse processo incluiu o ditado, transcrição, cópia, depois a composição tipográfica e a impressão. Todas as pessoas envolvidas nesse processo que eu acabei de mencionar para vocês estão sujeitas a erro, assim como eu e você. Considerando o ambiente rural do começo do século XIX, com uma tecnologia bem rudimentar, veja gente, não tinha nem lâmpada elétrica, é surpreendente que o livro tenha sido editado e publicado com tanta coerência e qualidade textual. Ainda assim, alguns erros humanos foram cometidos. Pouco depois da primeira edição do livro, em 1830, os leitores começaram a encontrar erros tipográficos, ortográficos e outros. O profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery fizeram mais de 1000 correções na segunda edição, que saiu em 1837. Na terceira edição de 1840, Joseph Smith fez outras correções após minuciosa revisão profética, comparando o manuscrito original com o texto impresso. Outras edições também tiveram modificações. Em 1879, com a bênção da primeira presidência, o elder Orson Pratt, do Quórum dos 12 Apóstolos, produziu uma edição dividida em maior número de capítulos e versículos, que tem persistido em todas as edições subsequentes. Ele acrescentou ainda notas de rodapé e fez algumas alterações na ortografia e gramática. Em 1820, o presidente Heber J. Grant designou o comitê presidido pelo elder James E. Talmage, do Quórum dos 12 Apóstolos, para criar uma nova edição que corrigisse alguns erros que existiam nas edições anteriores. O formato dessa nova edição tinha páginas em colunas duplas, com cabeçalhos de capítulos, dados cronológicos, referências revisadas de rodapé, um guia de pronúncia e um índice. A pontuação e o uso de maiúsculas foram também revisados. A edição atual, de 1981, inclui um grande número de referências cruzadas, notas de rodapé e outros auxílios para o estudo. Em 1936, o presidente da recém-criada Missão Brasileira, isso foi em 1935, o presidente Rulon S. Rose, designou os irmãos Daniel Shoup e William Lane para traduzir o livro de Mormon. Shoup era funcionário do consulado americano do Rio de Janeiro, casado com uma brasileira. Nessa época, que foi pré-Segunda Guerra Mundial, os missionários da Missão Brasileira ensinavam em alemão. A primeira edição do livro de Mormon em português foi publicada
em 1938 a 1940, e edições subsequentes foram publicadas em 1958, 60, 61, 69, 72 e 75. Quando a Igreja publicou a versão revisada em inglês, em 1981, o Conselho da Primeira Presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos, aprovou a retradução das Escrituras modernas. Então, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, elas foram retraduzidas para o nosso idioma. Agora, comparemos essas correções. A correção feita na Bíblia. Se você pegar a Bíblia da casa da sua avó e comparar com a sua Bíblia atual, provavelmente você vai ver várias diferenças. Eu lembro eu fiz isso, eu peguei a Bíblia da minha avó e abri em 1 Coríntios 13. Paulo, lá na Bíblia da minha avó, usava o termo caridade. Hoje, as Bíblias modernas usam a palavra amor. Muitas Bíblias antigas, na versão de João Ferreira de Almeida, elas continham o nome Jeová no Velho Testamento, que foi substituído pelo nome Senhor. A versão em inglês do Rei James foi primeiro publicada em 1611. Em 1769, não sei se vocês sabiam, houve mais de 16 mil correções. A edição atual, revisada, contém mais de 36 mil correções, quando comparada à original. A pontuação tem um importante papel nas línguas modernas. Elas distinguem determinadas palavras e frases em um dado contexto linguístico, de modo a conferir-lhe uma ênfase maior, como também evidenciar graficamente as pausas conferidas mediante a elocução. As línguas antigas, como o hebraico antigo, o aramaico, egípcio antigo e as línguas do Livro de Mórmon, que são chamadas de egípcio reformado, eram bem diferentes do inglês, do português, das línguas que nós temos hoje. Não havia pontuação como nós conhecemos. Os especialistas de escritura antiga afirmam que a expressão "e aconteceu o quê?", que está tão presente no Livro de Mórmon, ela seria uma forma de pontuação antiga. Ela serve tanto para acelerar a narrativa, quanto para separar as ideias apresentadas. Outra maneira de construir o texto seria através de quiasmos, que são estruturas textuais cuja disposição das ideias paralelas se cruzam no assunto principal. Agora veja, Joseph Smith ele não tinha nenhuma noção acadêmica sobre a forma de escrita antiga, muito menos de estruturas tão complexas como os quiasmos foram descobertas bem depois dele. Quando Joseph traduzia e Oliver Cowdery escrevia o que estava sendo traduzido, não tinha pontuação nenhuma. A pontuação da primeira edição foi feita pelo John Gilbert, o compositor do livro. Vamos falar a respeito das outras edições do Livro de Mórmon e falar dos tipos de correção que houve. Por exemplo, transcrição. Eu vou colocar aí para vocês na tela o versículo e a edição relacionada para que vocês possam acompanhar. Na edição de 1830 consta, alguns pretenderam as escrituras, e isso foi corrigido em 37, alguns desvirtuaram as escrituras. Oliver Cowdery escreveu que ouviu, e resultou em alguns erros da transcrição. Um outro tipo de correção é de ortografia. A gente pode pegar um exemplo de 1 Nef 13:23. No manuscrito está escrito pregas, mas na edição de 1830, placas. A ortografia em 1828 não era padronizada como é hoje. As revisões ajudaram a tornar o manuscrito mais compreensível. Um outro tipo de correção é a correção gramatical. Um exemplo está em 3 Nef 13:9. Lá, no original, em 1830, está escrito Nosso Pai, o qual está nos céus. Em 1837, ficou Nosso Pai que estás no céu. Joseph Smith e Oliver Cowdery fizeram mais de 1000 correções na edição de 1837. A maioria delas era desse tipo, gramatical. Um outro tipo de correção é tipográfica. Vamos pegar o exemplo de 1 Nef 22:2. Na edição de 1830, está escrito o seguinte: Pelo Espírito são reveladas aos profetas todas as coisas. Na edição de 1837, pelo Espírito são reveladas aos profetas todas as coisas. Um outro tipo de correção é de esclarecimento doutrinário. Em 1 Nef 11:18, na edição original, está escrito Eis que a virgem que vês é a mãe de Deus. Na edição de 1837, Joseph Smith ele esclareceu dizendo Eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus. Joseph ele acrescentou do Filho de para que as pessoas não confundissem a doutrina. Um outro tipo de correção a gente pode chamar de restauração. Um exemplo está em 2 Nef 36.
Na edição de 1837 está escrito tornar-se-ão um povo branco e agradável, mas em 1840 a gente encontra tornar-se-ão um povo puro e agradável. Para esclarecer o significado, Joseph Smith simplesmente mudou a palavra branco para a palavra puro. As edições americanas posteriores não mostravam essa alteração porque elas seguiram a edição europeia de 1837. As palavras usadas pelo profeta Joseph Smith, contudo, foram restauradas na última edição de 1981. Que maravilhoso é ter o livro de Mórmon em nossos dias. Ao lermos o livro em espírito de oração, sentiremos que é verdadeiro e, portanto, o mais exato, o mais correto. É verdade que esse livro está cheio de arcaísmos linguísticos, estruturas textuais antigas, nomes e expressões diferentes, mas se trata da palavra de Deus. Os erros cometidos ou perpetuados em todo o processo, escrita, tradução, do original, do inglês para outros idiomas, a impressão, a retradução, revisão, enfim, todo esse processo de trazer o livro até nós, ele pode conter erros, porque são homens que estão trabalhando nisso, Mas o que precisou ser ajustado e arrumado, o foi. Se houver alguma necessidade futura de fazer alguma correção, a igreja prontamente vai proceder à revisão. É maravilhoso termos um livro exato, correto, divino e verdadeiro. Meu testemunho pessoal e de milhões de outros é que esse livro é verdadeiro em todos os sentidos que essa palavra pode ser aplicada. Como o Senhor disse lá em Doutrina e Convênios, portanto eu, Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr., falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no braço da carne. Para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra e perante reis e governantes. Eis que eu sou Deus, disse-o, e estes mandamentos meus foram dados aos meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. E se errassem, isso fosse revelado. E se buscassem sabedoria, fossem instruídos. E se pecassem, fossem repreendidos, para que se arrependessem. E se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto e recebessem conhecimento de tempos em tempos. Sim, e para que meu servo, Joseph Smith Jr., depois de haver recebido o registro dos nefitas, tivesse poder para traduzir, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, o livro de Mórmon. E também para que aqueles a quem foram dados esses mandamentos tivessem poder para estabelecer o alicerce dessa igreja e tirá-la da obscuridade das trevas, a única igreja, verdadeira e viva, na face de toda a terra, na qual eu, o Senhor, me deleito. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Nós vamos ter outros vídeos de perguntas e respostas e eu espero a participação de vocês. Até a próxima!